Então, muito legal, a gente está em mais um podcast R122, estou aqui com Patrícia, Grazi, Juliana, e a gente está aí já começando a curtir esse ano novo, né? E muitas coisas para a gente conversar, discutir, aprender e também compartilhar. A gente tem falado sobre gatilhos mentais, valores e propósitos, que também foi uma conversa muito boa. Você que tem assistido o nosso podcast, volta aí nos títulos, né? E você vai poder assistir. Nós também falamos e quando nós nos sentimos inferiores, síndrome do impostor, e agora a gente entrou nos relacionamentos interpessoais, que foi discutido no último podcast, que se você não escutou ainda, vale a pena dar um pulinho lá e também escutar. E hoje a gente vai falar sobre um assunto que bate de frente muitas vezes até nas nossas reuniões, né, quando a gente está discutindo com alguém ou conversando nos coachings e também em alguns eventos que a R122 ajuda a acontecer, que é o tema de conversas difíceis. Então eu vou deixar vocês hoje aí, meninas, com esse assunto que é considerado, claro, difícil, né? É uma redundância aqui, mas quando a gente se sente desconfortável, né, dentro de um ambiente, ou quando a gente tem que fazer e falar sobre algo que a gente não considera fácil falar, então daí é o nosso lado, né? Ou com pessoas, ou de nós mesmos. Eu queria que a gente discutisse um pouco esse assunto, mesmo que pareça ser desconfortável. Então, vamos lá. O que é que É muito vocês bom acham poder, disso? Marcos, é muito bom poder falar sobre isso, né? Porque muitas vezes a gente está no dia a dia ali com algo que precisa comunicar, algo que precisa alinhar, resolver, e se sente um pouco angustiado, ansioso, fica aquela coisa assim, né? E é bom saber que é comum, né? Acho que no ambiente de trabalho, nas nossas responsabilidades profissionais, a gente vai se deparar com temas difíceis, com decisões e conversas que a gente vai precisar olhar para isso, porque às vezes assim, falando de um pouco da minha experiência, eu escuto bastante essa demanda nos processos de coaching, especialmente de novos líderes, né? Estava até comentando aqui, porque você assume um papel, aí você tem pessoas que respondem para você, e de repente você precisa falar com alguém da equipe sobre o desempenho dessa pessoa que não está bom e sobre o que está acontecendo, ou sobre um projeto importante que vai ser Nossa, gente, travei aqui. Descontinuado. Isso aí, Ju, gente, pega essa palavra aí. E coisas que podem gerar esse desconforto, um mal-estar, que podem romper um fluxo aí de uma boa produtividade, ou mesmo afetar o relacionamento, porque muitas vezes é difícil para as pessoas separar a questão objetiva de toda a subjetividade, tudo que está envolvido num relacionamento. Então, é um pouco disso que vem aqui. E aí, meninas? Que vocês Conversa já difícil é tudo aquilo que alguém não quer falar, né? Eu acho. Se a gente colocar isso num pacote, balançar. Cara, conversa difícil é aquilo que você sabe que o processo vai ser doloroso e que as consequências, talvez elas também existam, né? Consequências ruins também existam. Então, o pensamento cara, já é ruim. E a gente falando sempre do cérebro, que o cérebro busca evitar as ameaças. Você pensa só, para o cérebro é assim, cara, eu vou ter uma conversa super desagradável, que provavelmente vai me gerar um desconforto, provavelmente eu não vou estar no meu melhor, não vou ter o melhor desempenho, porque eu vou ter essa divisão entre o objetivo, né? Lembra que quando a gente se sente ameaçado, o cérebro não está no seu melhor lugar de funcionalidade, e aí depois ainda vou ter eventuais problemas nas relações, vai ficar um clima esquisito, talvez eu não consiga produzir tão bem, então, putz, eu não quero nem ter, né? Então, né, como é que é aquele negócio que fala? Nem quero, desse jeito eu nem quero, né? Não, e se você já vem de um ambiente que sempre tem conversas difíceis, né, fica mais difícil ainda encarar, né? E a gente acaba levando isso, né? A gente acaba levando isso até para as nossas relações profissionais. Né? A gente evita porque a sensação e a leitura que o nosso cérebro faz poxa, tem conflito à vista, né? Então, e aí ficar escondendo ou evitando é muito pior, porque isso depois pode virar uma bomba, ela vai explodir de alguma forma, né? Em algum momento, e pode ser uma explosão de sentimentos aí. Por isso que é tão importante a gente falar sobre o tema e entender como é que a gente pode lidar com ele para transformar uma conversa difícil em algo produtivo, né? Até numa conversa de
aprendizados mesmo. Então, é um tema super importante. A gente estava falando da última vez que nós nos encontramos, dos relacionamentos interpessoais. E uma conversa difícil pode ser desde uma queixa com o vizinho, um aumento que você quer ter, uma discussão com uma pessoa que você não gostaria de ter, mas você vai precisar ter. Então, esses confrontos, esses pequenos confrontos é que nos deixam aí meio preocupados às vezes, né? E a pessoa, dentro desse entendimento, se ela souber se colocar, eu acho que isso ajuda bastante. Por isso que essa conversa, eu acho que hoje vai ser bem interessante. Sem dúvida. Até porque a gente falando sobre os 3 níveis de liderança que a gente tem compartilhado desde o início do podcast aqui, a gente pega tanto na liderança de si mesmo como na liderança de outros aqui, né? Quando a gente fala sobre conversas difíceis. Você falou isso, eu fiquei pensando, né? E entra de novo na importância do autoconhecimento, né? Porque para a gente poder lidar, uma das coisas importantes é entender como é que eu funciono, como é que eu lido com as emoções, eu consigo perceber as emoções que estão envolvidas, porque falar em conversa difícil é falar também, né, de emoções. Geralmente uma conversa difícil tem uma carga emocional muito grande envolvida, né? Mas se eu não consigo perceber nem as minhas e lidar com as minhas, como é que eu vou perceber do outro? A gente precisa também aprender a perceber do outro para poder lidar com essa conversa difícil, né? Porque aí entra, eu não sei se a gente vai falar disso agora, mas entra muito também naquela questão de a gente ter empatia para poder chegar num consenso, para poder sair, né, desse ponto difícil e conseguir chegar numa conclusão que seja benéfica para todo mundo. Então, a questão do autoconhecimento é super importante quando a gente fala de aprender a lidar com conversas difíceis, né? O Marcos falou até de exemplos, eu me lembrei, essa semana eu passei algo exatamente nisso, a gente está fazendo uma reforma no piso, chegamos de viagem, estava tudo programado, o cara falou que estava prontinho, a gente chegou, ele estava indo embora. E foi bom, assim, que a gente chegou e encontrou ele, porque eu acho que ele nem ia falar. E aí, quando a gente pisou no lugar que ele tinha colocado o piso novo, tinha um morro, literalmente, assim. E aí foi uma situação super constrangedora, porque ele ficava tentando disfarçar e dar umas desculpas e tal, e aí eu esperando, né, o meu marido falar e tal, mas eu entrei e falei, peraí, você não percebeu? Tipo, você tampou, fechou tudo, sabendo que tinha isso, que aí depois teve que desfazer, fazer tudo de novo. Então foi uma conversa difícil, eu com um monte de sentimentos, porque eu achei que eu fosse chegar, tá tudo pronto, e tendo que falar com o cara e vendo na cara dele que ele estava meio enrolando e não falando a verdade, né? Acho que ele pensou, eles vão chegar depois que eu já fui embora, e talvez eles nem percebam e tudo bem. E não, e aí envolveu toda essa conversa difícil para tentar resolver o problema, né? Tentando também segurar a onda com jogo de cintura, porque para o cara também não sair com raiva da gente depois voltar e fazer tudo de mau jeito, né? Sim, porque tem isso também, né? Que é as consequências e os riscos que a Ju comentou quando a gente está diante de uma conversa difícil. Isso acontece você estava falando e aí me veio muito assim que uma conversa difícil ela acontece quando as ações do outro elas também me afetam, né? E aí eu preciso pensar nos meus limites, nos combinados ou no resultado que eu preciso alcançar. E aí pode ser desconfortável para o outro mesmo, né? E você falou da empatia. A empatia muitas vezes é usada assim, parece só uma coisa boa, bonitinha, tal, mas a empatia cognitiva que é aquela coisa de você entender o pensamento e também entender o que pode ser o sentimento do outro, ela ajuda muito, né? Nessas conversas difíceis mesmo, para entender o que essa situação significa para o outro, quais são os impactos para ele também, o que pode ser o desconforto, até para preparar as questões o como você vai falar, o que você vai falar, né? E construir junto. É muito legal, né, Paty? Porque tem muito a ver também com a forma que você fala, até a linguagem. Estou falando do português, né? Porque uma coisa é a forma, a outra eu estou sendo compreendido aqui, né? Porque o ser humano ele é muito, como é que se diz? A gente pode dizer que a gente é tremendamente influenciável, né? A gente sabe disso. Então, o que vai influenciar você talvez seja a forma, talvez seja o português, o olhar, tudo isso influencia uma pessoa no momento de uma conversa difícil. E
E a Grazi, por exemplo, está aí construindo um campo de golfe, né, dentro da sua sala, é isso que você está fazendo? Você não entendeu. Tava assim, entendeu? Então, por isso que eu estou falando, acho que às vezes como foi explicada a situação anteriormente, ela foi compreendida, daí essa conversa vai ser mais difícil ou menos difícil, né? Eu acho que eu estou colocando um ponto aqui, eu estou pensando agora nisso, mas é claro que a gente tem que pensar e refletir nos pontos positivos e negativos sempre antes de uma conversa difícil. E que é aquela história, né? É uma conversa, um diálogo, não uma comunicação que você vai e deixa, né? Monólogo. Porque é um monólogo. Então, uma abordagem necessária, né? Sim, porque eu já vi, então, assim, por exemplo, teve situações da pessoa ela pedir ajuda até para pensar, aí já entrando um pouco em possíveis dicas ou o como fazer, né? Mas, enfim, vamos fluindo aqui. Mas eu já vi pessoas aprendendo, por exemplo, a se preparar para ter conversas difíceis. Então, assim, sim, primeiro, como foi falado aqui, como me entender nessa situação, como entender o outro, e literalmente criar um roteirinho, assim, do que é fundamental falar, do que esclarecer, que empatia, né? Como usar a empatia para mostrar que você entende o lado X. Então, assim, inclusive, quando eu vou ter uma conversa muito difícil, eu também procuro escrever, organizar as ideias, porque tem que estar claro para mim. A gente tem aqui, né, o livro que a Ju fez, que tem esse ponto, né, Ju, da clareza interna. Então, primeiro tem que estar claro para mim. Se eu não sei o que está acontecendo, se eu não entendo direito, e não sei falar bem aquilo, como você falou aqui, né, Marcos? Vai ficar tem que tirar a confusão. Já é complicado, então vamos tirar a confusão, vamos organizar as ideias. Então, eu anoto, eu escrevo, às vezes eu até me vejo falando para a pessoa e lembrando que vai ter resposta, né? Não vai ser uma coisa que você tem que estar preparado internamente para escutar, para acolher. Um contraponto, né? Até porque a discussão pode ficar bem calorosa, né? Às vezes. Algumas vezes sim. Depende, né, da questão, da outra parte. Eu tô até aqui, enquanto eu tô ouvindo vocês, eu tô desenhando um esquemazinho, né? Acho que é um pouco da forma do meu funcionamento, que eu vou meio que esquematizando, né? E eu fiquei pensando o seguinte, eu pensei assim, que você tem, não necessariamente uma conversa difícil vai ser só entre duas pessoas, mas com certeza vai ser entre mais de um polo, né? Então eu fiquei pensando, você tem um lado, você tem um objeto e você tem um outro lado. E aí, esse objeto, ele pode ser um projeto, ele pode ser a relação, ele pode ser o piso, ele pode ser um monte de coisa. Tem um objeto ali em pauta, né? E aí você tem esses dois lados. E você tem, como as meninas falaram aqui, você tem uma parte que é a parte subjetiva, que é o que aquilo significa para mim, o que está me doendo, que entra toda essa parte do autoconhecimento, do autogerenciamento e etc. E você tem uma parte que é a parte objetiva, que é resolver aquele assunto, aquele objeto que está sendo trabalhado, né? E aí tem até aquele ditado que fala que toda conversa tem 3 lados, né? Tem um lado, o outro e a verdade, né? Então, e é muito legal, porque quando a gente começa a trabalhar sobre essa questão da inteligência emocional, de você entender, eu achei super legal que as meninas falaram aqui de se preparar antes. Até teve, Paty e eu, a gente estava conversando essa semana, e foi legal, acho que ela me mandou um áudio, e eu falei, cara, o que você pensa sobre isso? E aí ela falou sem filtro, eu falei, boa! Fala sem filtro mesmo, porque quando a gente fala sem filtro para a gente, que a gente tem clareza do que a gente está pensando. Então tem muito a ver com isso. Se eu paro de me colocar, né, enquanto eu estou nessa fase de preparação, se eu começo cara, verborragiza. Não tem problema. Se você tiver alguém de confiança, verborragiza com essa pessoa. Para você poder entender de fato o que você está pensando sobre aquela situação, o que é real, o que é irreal, o que é subjetivo, o que é objetivo. E aí, quando você consegue identificar essa parte objetiva, daí é você começar a pensar, ok, dentro dessa objetividade vão existir talvez 3 pontos a se pensar. Quem é o outro, né? Então aí entra a parte da inteligência emocional, de saber quem é o outro lado, como ele está sendo afetado, a tal da empatia que as meninas trouxeram aqui também. E aí a história, né, que ele carrega. Tudo. Exato. E aí tem o negociável e o inegociável. Do que eu abro mão e do que eu não abro mão, né? E o que eu abro mão pensando que esse outro lado também tem uma verdade. Claro que eu estou falando aqui, eu estou sistematizando, isso seria o creme de la creme, seria assim, se eu for a pessoa mais bem resolvida do mundo, eu vou conseguir trabalhar tudo dessa forma, mas acho que para mim fica legal, sabe,
de tudo que vocês estão falando, estruturar assim para a gente tentar, eu pelo menos, né? Eu consigo entender Você está melhor. falando da melhor situação, né? Porque Ah, eu acho que quanto mais a gente escuta, mais facilidade a gente vai ter de ser escutado, né? É legal ter esses instrumentos, né, Marta? De tipo, essas coisinhas de tipo, o que eu abro mão, o que eu não abro, claro. o objeto, a pessoa, é legal, inclusive às vezes usar, sabe, sistematicamente mesmo, para esclarecer. Eu entendi que é isso, né, Ju, que você está trazendo também, uma E é forma uma de esclarecer. lição, e é uma lição para cada um de nós, assim, você vai ter que gerenciar alguma regra dentro de si mesmo, né? É igual você tá dentro de uma corte, o juiz está lá sentado, vendo os advogados se matarem lá, né? Trazendo as provas, e ele está só escutando, para ele eventualmente ter como poder trazer algum veredito, né? Agora, eu acho que na nossa vida diária é muito mais, não é tão complicado assim, mas e é difícil porque cada pessoa aqui tem uma regrinha. Eu tenho a minha na discussão, né? Você tem a sua, e aí como que a gente vai fazer com que esse conflito das nossas regras possa ser o intermediário ainda da conversa difícil. Então, é mais uma dificuldade que é acrescentada aqui. Então, assim, eu estou arrazoando aqui, a Ju está falando verborragiz aí, né? Mas eu também estou pensando aqui como a gente vai trazer algo que facilite a pessoa que está nos escutando hoje, né? E ela também está tendo um pensamento lá, talvez ela tenha até uma regra já, que seja até melhor. Se é melhor, escreve aí para gente, que uma escreva hora a aqui, gente vai ler. Escreva, curta, compartilhe. Como você faz conversas difíceis? A gente sempre quer ouvir, a gente não está aqui como donos da verdade, a gente está discutindo uma situação corriqueira, real, né? E que afeta as pessoas. E que a gente traz a nossa inteligência, tanto de estudos como empírica, né? Como de experiência tal, para trazer aqui para as pessoas aquilo que a gente enxerga, né? Eu me lembrei de uma analogia que eu acho que cabe aqui, que é muito legal, que eu aprendi uma vez, é um conceito, né? Quando a gente quer construir uma cultura de pessoas fortes, isso envolve ter conversas difíceis, porque envolve falar a verdade, ter que falar a verdade, né? E esse conceito, ele traz a ideia de um rio, né? Quando a gente pensa no rio, o que faz um rio ser forte, ter velocidade, ter profundidade? São as margens desse rio. E nesse conceito, a ideia cada margem, ela corresponde a uma coisa. Uma margem corresponde ao conforto e outra ao confronto, mas não confronto no sentido de afronta, mas no sentido, por exemplo, de ter uma conversa difícil, de falar a verdade. Então, para o rio se manter no curso, ter profundidade, velocidade, ele precisa dessas duas margens para que ele consiga atingir o destino dele, enfim, cumprir o curso dele. E sempre lembrar disso. Então, para que exista essa cultura forte, eles chamam de o rio da cultura, né? Você vai precisar, por exemplo, ter conversas difíceis, ter confrontos com pessoas, principalmente quando a verdade precisa vir à tona, para o bem, né? Para o bem dessa relação, para o bem dessa cultura, mas também tem a margem do conforto, que é o acolhimento, a parceria, que é essa parte de trazer mesmo conforto, né? Então, numa relação, isso é super importante a gente entender também, para que as coisas fluem, como esse rio, né, nessa analogia, vão ter momentos de confronto e vão ter momentos de conforto, mas se ambos souberem da intenção, do objetivo, né, dessa forma genuína, verdadeira, fica mais fácil lidar com um confronto ou com uma conversa difícil. Eu lembrei disso. Sem dúvida, eu me lembrei do Cortella, ele tem uma abordagem, e é legal que você está falando disso, porque você está trazendo a aproximação entre a conversa difícil, saber ter uma conversa difícil, que no final das contas está na mesma linha do saber lidar com o conflito, né? E é o que você está falando, assim, tem o conflito enquanto confronto ou conflito, né? Eu acho que vocês lembram, meninas, como é o Cortella falando disso? Ele fala, né? Para ele coloca de maneiras diferentes, né? Conflito seria uma conversa mais amigável, mais natural, que a gente vai ter no dia a dia, mas o confronto é uma coisa mais agressiva, né? Então, no conceito dele, ele traz o confronto dessa forma mais agressiva. Nesse conceito que eu ouvi, é mais nessa linha de... faz parte dos relacionamentos e das culturas, de formarmos pessoas fortes, né? De aprender a lidar com essas duas coisas.
Ô, Gra, mas eles se conversam, viu? Porque eu tô lembrando do que a Ju falou, eu amei a analogia do rio, porque assim, eu fiquei até imaginando o rio, me dá até uma calma, e o rio, é o que você falou, né? Inclusive de objetivos. Tem um lugar para onde o rio está indo. Então, para conversas difíceis, a gente precisa ter claro o objetivo, o que a gente quer gerar daquela conversa, quais são, quem a gente quer ser, né? Eu amei, assim, vou ficar... E o rio, aí filosofando um pouco, assim, o rio, ele tem até uma... Ai, gente, eu sou péssima de analogia, de frases, de coisas, mas tinha uma coisa que fala... O rio, a água do rio, ele nunca é a mesma, né? Nunca é a mesma. Nunca é a mesma. Então, a gente, às vezes, também, ao ter conversas difíceis, a gente precisa ter essa analogia no sentido de que aquele é um momento, é uma construção, porque a gente vem carregado, muitas vezes, de histórias, de crenças, de coisas que aconteceram, e se a gente não se desprender e entender cada momento como único, as conversas podem virar um rio meio poluído, assim, né? Mas só, eu lembrei muito do Cortella, só porque eu usei recentemente, e aí, o que ele fala? Ele fala muito da questão do conflito ser inerente aos relacionamentos para melhorar a convivência, então ele fala também de fazer parte, só que ele fala isso mesmo no sentido de que é diferente de confronto, que o confronto você quer anular, é a guerra, sabe? É um ou outro, alguém tem que ganhar. No conflito, não. No conflito, os dois querem encontrar a solução, os dois ou mais, né, querem encontrar algo que é o ganha-ganha, que é aquilo para melhorar a convivência, né? É muito bom. Nossa, posso? Bom. Vocês duas... Nossa, tá muito legal isso, porque a gente começou a falar sobre ter conversas difíceis, e na verdade a gente está chegando num ponto que para mim é super importante, que tem a ver com maturidade e resiliência, né? Que a Gra falou sobre ambientes. Então, a gente sempre fala também sobre a construção de cultura, a gente trabalha, inclusive, com os nossos clientes com construção de cultura, e como é importante você saber criar um ambiente, a gente fala, né, sobre a cultura de feedback, sobre uma cultura de respeito, uma cultura de confiança, né, que é muito daqueles estudos que o Paul Zak traz, sobre o quanto a confiança ela aumenta a produtividade. Então, quer dizer que a gente está seguindo, na linha aqui do Rio, a gente está seguindo um fluxo que ok, então você tem que trabalhar na tua inteligência emocional para você se perceber melhor, para você perceber melhor as conversas que são difíceis para você, saber separar o subjetivo do objetivo, saber fazer essa preparação para que você, então, entre nessas conversas, mas lembrando sempre que vai ter o outro lado, que é uma negociação, que você vai ter o que abrir mão, não abrir mão, que você tem que ter a empatia, mas mais do que isso, não é pensar na conversa, e aí eu vou na questão do rio, que a Paty trouxe, que não sempre são águas diferentes, lembrar que dentro de uma cultura, a gente tem que deixar claro que é mais uma conversa, né? Não é uma conversa que vai definir todas as... É mais uma conversa. E mais uma conversa dentro de um ambiente que a gente quer fomentar o respeito, sim, mas que as pessoas possam falar, possam ser verdadeiras, possam ser transparentes, e uma cultura em que o conflito e não o confronto, ele vai tornar as pessoas mais maduras, mais resistentes, e vai trazer maiores ideias, maior produtividade, etc. E aí a gente desliga um pouco dessa história da cultura mimimi que a gente tem hoje, né? Que a gente está na era da mimilândia. Muito bom isso. Muito bom. Eu acho que também ajuda você a entender que tudo aquilo que você põe para fora vai te ajudar como pessoa, vai te deixar de uma forma mais saudável, né? As pessoas dizem o que você diz, cura. O que você guarda, adoece, né? Então, eu não sei se eu concordo 100% com o que você guarda, adoece, porque tem muita coisa que você vai guardar que é bom, que vai te fazer bem, né? Mas dentro desse contexto, sim, dá para entender que é melhor chegar, conversar num confronto que não seja afronto, né? Como conflito e não confronto, né? Como não seja uma afronta. Né? Então, eu acredito que, e a gente está falando aqui do bem da pessoa, né? Como a pessoa pode se sentir bem sem virar a geração mimimi, né? Eu acho que todos nós queremos isso. Então, é muito legal a gente falar sobre isso. E tem um componente... gente, só uma correção. Agora que é verdade, uma linha do rio é do conforto e outra é confronto. Agora eu entendi o que você falou, que é diferente. Entendi. Porque eu tinha falado, não, porque não sei o quê. Enfim, só corrigindo aqui.
Não, enfim, acho que nem são conceitos diferentes, né, de confronto. Nesse confronto do Rio, o confronto talvez seja similar ao conflito do Cortella, em resumo, sabe? Isso, exatamente. Tá, entendido. De onde a gente tira, gente, nesse mundo, né? Falando até para quem está escutando a gente, para não achar que a gente é louca, na verdade, cada filósofo, cada autor e etc., vai ter a sua forma de defender, às vezes, conteúdos que são parecidos, mas os nomes e a forma de definir vão ser diferentes, né? Agora, o que a gente sabe, isso a gente sabe, de tudo que a gente trabalha, como a gente trabalha com liderança é necessário, a gente precisa saber ter conversa difícil, a gente precisa saber nutrir ambientes de confiança que comportem essas conversas de uma forma construtiva. Isso é necessário, né, gente? Por isso que a gente está conversando sobre isso, né? Então, sim, com certeza. Eu acredito que a gente vai, numa conversa difícil, a gente vai ter sempre que pensar nas ideias que estão sendo colocadas ali, nos tipos de pessoas, nos tipos de sentimentos que a gente está abordando, de qualquer lado, né? Seja do nosso, seja do outro, e dentro dessa conversa difícil, como isso vai ser compartilhado. A gente vai encontrar dificuldades, sim, mas é como a gente vai chegar nessa conversa, porque existem vários tipos de conversa que a gente pode ter, a gente vai chegar no resultado ou a gente vai chegar em nenhum resultado. Né? Talvez e um também exercício... entender... Pode falar, Graça. Pode ir. Deixa eu então só, porque aí você já vai para o exercício, mas e também entender que tem coisa que vai ser desconfortável e desagradável para o outro mesmo. Tem coisa que, se você cuidar do jeitinho de falar, se você acolher o outro, se você não sei o que, vai dar certo e vai ficar, né, vai alcançar o objetivo. Tem coisa que ou vai ser não, difícil né? mesmo. Ou mas não. assim, então, por exemplo, cara, alguém está super empolgado com o projeto X em liderar tal área, e a empresa cresceu, aí, tipo, aquela pessoa não tem mais a senioridade, e aí precisa de um novo gestor mais sênior, e a pessoa vai ser alocada para uma função diferente. Óbvio que o cara ou a mulher vai ficar mal. Não tem como ser fácil uma conversa dessa, né? Então, lidar, na verdade, aqui entra até coisa mais da psicologia, né? Aprender do mindfulness, aprender a lidar com o desconforto e que cada um, e acreditar que cada um pode seguir a partir dali também, né? E por mais maduro, né, que a pessoa seja, ela vai ficar desconfortável. Sim, não tem jeito. Exato. Tem como evitar, né? E tem aquele ditado que eu acredito, inclusive quando eu comecei a trabalhar com desenvolvimento, a gente como coach, a gente aprende várias competências e uma delas é comunicação direta, né? E comunicação direta, para mim, tende a ser uma coisa mais fácil do que para a maioria das pessoas. As meninas sabem, que o Marcos sabe e tal. Mas por quê? Porque eu sempre acreditei naquele ditado que no mata fortalece, sabe? Olha só, é isso. Sim. Sempre acreditei. E aí é isso, às vezes a gente está tentando evitar uma coisa, tentando cuidar do outro, e às vezes você está tirando dele a oportunidade de poder crescer com aquilo. E, claro, você tem que cuidar de como você vai falar, você tem que cuidar de como você vai colocar, tem que, como as meninas colocaram aqui, cuidar do outro. E você falando... Ai, desculpa, é que eu empolguei aqui, porque fazendo essa analogia com o coaching, o que acontece numa relação de coaching? Existe um bom vínculo, existe o pressuposto de que você, como coach, está ali para ajudar a pessoa a crescer. Certas coisas faladas de certas formas em determinados contextos vão acabar com a pessoa, mas em determinadas formas e contextos, e se o vínculo ele é bem estabelecido e cuidado, a chance é maior, né, de que dê certo. Então, também pensar, né, como é que está a qualidade da relação no geral, como é que está sendo olhado para isso, enfim. Excelente. Bom, meninas, eu acho que a gente tem conversado aqui sobre assuntos muito importantes, né, dentro dessas conversas difíceis. Eu acredito que dentro de uma... a gente não vai ter conclusão aqui, claro, não. Mas sempre que a gente discutir nas nossas reuniões de coaching, o que a gente busca? A gente busca ajudar a pessoa a peneirar aquilo que é mais importante, aquilo que não é importante, né? Então, numa conversa difícil, no meu entendimento, eu preciso antes descobrir o que vale a pena entrar, se há discussão, né, naquela conversa. Vamos terminar aqui. Eu gostaria de ouvir rápidos tweets aí de vocês, para a gente, então, concluir hoje esse bate-papo. Vou falar primeiro, então.
Acho que eu deixaria assim, lembre-se que conversas difíceis são oportunidades, né, de aprendizado, de distensão, de Até você me arrepiei! Nossa! Você se tornar mais criativo, né, de poder ampliar a sua forma de ver o mundo, as pessoas e a si mesmo, né? Então... boa. Acho que conversas difíceis podem ser libertadoras. E aí me veio, fale com coragem, cuidado, clareza, os Cs aí, pegando a onda do Cs. Ai, eu pensei num outro. Posso falar, Joana? A Paty me deu insight. Mais um tem tweet. uma passagem bíblica que fala, né? Conhecereis a verdade vos libertará. Sim! Putz, perfeito. Para mim, cara, o que veio muito foi, acho que essa reta final da nossa conversa, que foi a questão da cultura. A gente precisa saber nutrir uma cultura em que conversas difíceis e respeitosas são parte do processo. Né? Então, é isso que Muito fica para bem. mim. Assim. Então é isso aí. E o teu tweet? A gente pode até mudar ninguém vai repetir o nome. tweet. Oh, peraí. A gente pode até mudar o nome. Ao invés de conversas difíceis, conversas o quê? Necessárias? Vamos pensar num nome melhor, vai. Porque o difícil já é difícil, né? Fica para a próxima, gente. A gente vai revelar aqui o próximo nome. Qual é o teu tweet, Marcos? Marcos? Qual que é o teu tweet? O meu tweet é uma composição de todas aí que vocês já deram. Nossa, que improvisation! Você fez um poema, né, com todas. Não, eu tenho, aí, assim, eu não tenho um tweet, eu tenho uma reflexão. A Paty falou a água nunca é a mesma. E eu acredito que as pessoas também não são as mesmas. Então, para cada uma, haverá uma conversa que pode ser difícil, mais difícil ou tranquila, dependendo de como a gente faz essa abordagem. E aí o autoconhecimento, ele é fundamental, né? O autoconhecimento, conhecimento do outro, conhecimento do contexto. Aí volta com o Flamengo, que a gente começa a falar tudo de novo. Um abraço. Obrigado. Outro, Um abraço. tchau. Tchau. Tchau.